Ok, ok, bom dia. Bom dia. 5h59, vê se pode uma porra dessa, certo? Uma tremenda segunda-feira, 22 de dezembro, segundo dia de verão. Eu estou sentindo o clima no meu corpo, sabe? Assim, não tendo assim outras coisas aí, sabe? Certas coisas assim, sabe? Com que ocupar, mas ocupando. De repente há um sentimento de vazio nesse resto de dezembro, não sei por que eu estou sentindo isso. Ontem era para ter ido à casa de dois filhos que eu tenho e terminei não indo por causa do tempo lá fora. Fui alertado por um deles que apenas ele estaria em casa e ele me alertou que para lá o tempo estava ameaçador, tá certo? E eu resolvi então cancelar a ida e fiquei por aqui. E aí o tempo esticou e fiquei esperando o jogo do o jogo de Vasco, Vasco e Corinthians, sem não torcer por nenhum dos dois, tá certo? Mas não tendo assim alguma coisa mais interessante para fazer. A comida seria um PF que foi dividido ao meio, um no sábado e o resto para ontem, certo? Para o domingo, tá certo? E assim foi feito. E o resto da alimentação eu vou aí, sabe? Aguentando com açaí, ver se pode. Rapaz, é foda, não sei o que vai acontecer. E assim, rapaz, e foi, sabe, me distrair depois na internet, na Prime Video, assistindo Fallout, sabe, um filme aí meio assim, meio distópico, distópico, mas não tanto. O cenário é os Estados Unidos acho que da década de 50, eu acho, 60, não sei. A década de 50 é pós-guerra, tá certo? Eu acho que a União Soviética já estava no cenário aí ameaçando com o comunismo dela, sabe? O Ocidente, certo? E o hemisfério norte aqui entre nós e o hemisfério sul, nós aqui, nós outros aqui, tá certo? Os militares acelerando. Eu sei que TV já tinha umas TVs escrotas, sabe? E o mundo lá deles ali, um mundo subterrâneo, assim, sem magnetismo, sabe? Com muitas trancas é de ferro, sabe? Subterrâneos de ferro, bunkers é de ferro, sabe? Eu não sei bem, sabe? Mas o fato é que havia um Armagedon por ali. Como é que te chama? Na Bíblia, o Apocalipse, certo? Já havia um Apocalipse ali já instalado, certo? Bombas, dá a entender isso? Bombas. Eu tô falando do filme Fallout. Aí, sabe, de nêutrons, bombas atômicas tinham sido detonadas na superfície e no território estadunidense, certo? E havia gente refugiada, não sei onde, só pode ter sido no chão, tá certo? E o filme tá por ali, é uma série, tem dois, como é que eles falam? Tem os episódios e tem mais o quê? E eu só sei dizer que, sabe, são dois capítulos. E assim, então aí eu venho resistindo porque não tenho tempo assim para ficar assistindo muito tempo, sabe? E, em geral eu viro a cabeça e fico ouvindo, tá certo? É foda. E não tenho tempo assim de dar atenção com a vista, certo? Com a visão e então fica difícil fazer assim uma visão de conjunto do filme, tá certo? Mas de qualquer forma eu penso que esse cenário me afetou psicologicamente, tá certo? Eu estou assim meio leve, meio esfumado, tá certo? E para então assim, para continuar, tô com 4 minutos de vídeo, eu vou pedir licença para Guma aqui e vou ali pro X, sabe, ver alguma coisa que eu postei, eu vi alguma coisa ali também já nos jornais, no Globo. Eu vou para lá então, tá certo? E isso para fazer alguma coisa antes do canal Brasil 247, tá certo? Eu não sei o que é que eles programaram ali, sabe, para orientar, sabe, o noticiário da gente. E eu tô me batendo com o noticiário velho, o que vem na minha cabeça, sabe? É o Bolsonaro resistindo aí pra prisão, inventando aí, sabe, o corpo dele que ele tá com hérnias, certo?
e inventando, sabe, que ele não pode ir para a cadeia, tá certo? Que ele quer fazer uma cirurgia de hérnia, mas depois quer ir para casa. O cara tem 27 anos de cana para puxar, rapaz, ele não irá para casa, rapaz, Xandão não vai deixar, tá certo? Não vai deixar. Até o Trump, sabe, o Rubio vai ver, sabe, já concordam, sabe, todo esse pessoal aí concorda, sabe, que ele tem que puxar cana, tá certo? E o cara resiste, resiste, ele se acha, tá certo? Veja que o Hitler, que foi o cara aí, sabe, aí do nazismo, o cara da extrema-direita ali na Europa, tá certo? Junto com Mussolini. E ontem eu ouvi de madrugada um vídeo do Horta falando, sabe, que o extremismo vem aí, sabe, a extrema-direita vem aí para o mundo e para o Brasil. Mas o Bolsonaro, sabe, ele se guiou junto com os assessores dele, ali, sabe, na ideologia ali do começo do século XX, ali a ideologia do Carl Schmitt, tá certo? E tentaram impor para o mundo, para a Alemanha e para o mundo ali, sabe, ali um autoritarismo, como diria o Horta, certo? Ou como diria a Hannah Arendt, sabe, ali um totalitarismo, tá certo? E ali a ideia foi partir na direção à esquerda para o oeste, à direita para o leste, tá certo? Para o leste iria lá para a União Soviética, para a esquerda viria para a Europa. Só que não deu certo, rapaz. Eu estava assistindo o noticiário, tá certo? Que o grande problema dos nazistas ali, dos alemães, sabe? Foi a tecnologia. Não, não foi a tecnologia, sabe? Tecnologia eles tinham tanques de guerra, sabe? Eles desistiram de fazer porta-aviões, sabe? Navio para o mar, porque eles achavam que eles ganhariam a guerra, sabe? Por terra. Tá certo? Não precisava ir para o mar, sabe? E desistiram de um porta-avião tremendo, medonho, sabe? Que viria ali ser colocado no Atlântico ali, sabe? Para combater a Inglaterra. E eles terminaram por encostar, sabe? O Goering, que cuidava das Forças Armadas, da Aeronáutica lá, terminou por impor uma derrota, sabe? A quem defendia o porta-aviões, que eu não lembro o nome. Então eles preferiram fazer a guerra no seco mesmo, sabe? E achavam que podiam. E tinham tecnologia, não sei como é que esses caras adquiriram tecnologia, os alemães são foda. Eu já tive carro, sabe? Carro de tecnologia alemã. A última foi uma Paraty, rapaz, uma Paraty 1.6, bom de porrada. Com essa Paraty eu fui bater, rapaz, sabe? Em Brasília e voltei, tá certo? E assim andava com ela pela Transamazônica, sabe? E porra, aí era foda, e era um carro valente, sabe? Enfim, sabe? E eu me dei bem com essa tecnologia. Depois eu tive um Voyage, sabe? 1.6 também, sabe? Só que esse Voyage era a álcool, entendeu? E estava já todo fodido. Mas de qualquer maneira, eu usufruí de tecnologia alemã, tá certo? E eu prefiro entre a tecnologia de carro dos Estados Unidos, sabe? E a tecnologia da Europa, da Alemanha, tá certo? Eu prefiro a tecnologia da Alemanha, eu não sei porquê, pela resistência talvez. E todo mundo pensava nisso, rapaz, na Segunda Grande Guerra, o Hitler era convencido disso, de que eles tinham menor tecnologia, mas eles digo de terrestre, certo? De andar na superfície, tá certo? Era, bom, na superfície aérea, eram os aviões, eram os tanques, sabe? E aquela coisa toda. Só que é o seguinte, rapaz, aí, sabe? Assim como o corpo da gente se movimenta com café, tá certo? Eu estou sem café na minha xícara aqui. O corpo também se alimenta de alimentos, tá certo? De comida, tá certo? E de energia, porque precisa de energia. O corpo precisa de energia. As máquinas de guerra do Hitler precisavam de energia, rapaz, sabe? E a energia era gasolina, rapaz, sabe? Os motores era combustão, tá certo? Porra, bicho, foi aí que eles perderam, sabe? O vídeo que eu assisti mostrava ali na Europa, rapaz, uma fartura de gasolina ali, sabe, para abastecer tanques ali, sabe, e ali, sabe, os nazistas ficaram perseguindo, sabe, os depósitos de gasolina dos estadunidenses na Europa, tá certo? Houve uma batalha medonha, tem ali uma floresta, eu acho que é na Bélgica, não sei, na França, não sei, tá certo? Como é que chama? Ardenas. É Ardenas, eu não sei. Tem uma floresta lá que eu vi um pau, sabe, onde aparece a figura de um estadunidense, de um general estadunidense, o Patton, sabe, porra, e o cara botou para quebrar, sabe, mas teve uma vida escrota, mas era um desses assim, sabe, que nem aqueles militares nazistas, sabe, que dizia, não, eu apenas sou especialista em fazer guerra, certo? A minha matança é matança de guerra, certo? E a matança de guerra é matança de guerra, não é crime.
Pô, esses caras não prestam. O meu vídeo, sabe, basicamente encerrou com essa ideia, sabe? Sabe, com essa coisa da violência humana, tá certo? E eles acham que fazer guerra, sabe, é lícito, entendeu? É legítimo, sabe? Está contemplado nos tratados de Genebra, tá certo? É protegido pelo Tratado de Genebra, tá certo? Só não pode ser muito violento não pode, tá certo? Tem que matar, matar com carinho, tá certo? Foi assim que eu terminei. É Kill Me Softly, me lembro de uma música aí, tá certo? E então, veja, matar com carinho pode. Eu me lembro essa história de matar com carinho, sabe? Um nazista enfiando um punhal, sabe? Um punhal de guerra, um punhal militar no peito de um estadunidense num prédio destruído, tá certo? E ele em cima do estadunidense, o estadunidense fraco, sabe? E ele com o punhal na direção do peito, do coração do cara, o nazista, tá certo? E ele vai se aproximando, sabe? E o punhal se aproximando do coração do cara, do soldado, sabe? Do soldado estadunidense, tá certo? E o alemão com um sorriso sádico, sabe? E babando pelo lado dos lábios dele, sabe? Porque ele estava percebendo que ele estava com mais força que o soldado estadunidense. E o punhal se aproximando, era um punhal militar, rapaz, se aproximando para ser enterrado no peito do estadunidense, tá certo? Até que, porra, o punhal crava, rapaz, no peito do soldado. Era o Resgate do Soldado Ryan, era o nome do filme, tá certo? Mas eu acho que aquele cara que foi assassinado ali à vista, sabe, de câmeras, não era o soldado Ryan, sabe? Eu não lembro mais quem era o soldado Ryan. Era um personagem de um ator aí famoso. Como é que chamava o ator famoso? Eu não vou lembrar agora. E eu só sei, rapaz, então veja que o cara foi aproximando, é o que eu chamo, sabe, de mate-me com carinho, certo? Mas mate-me devagar. Porra, é foda, eu vou te contar, bicho, olha. A violência do mundo, rapaz, são 11 minutos e 48 de vídeo e aqui a memória do meu celular diz aí que eu estou correndo contra o tempo, porque tem um tempo, pouco espaço de armazenamento e eu estou com 11 minutos, mas não tem problema não. Rapaz, eu só sei que é assim, rapaz, sabe? E ali o que derrotou então o Hitler, sabe? Foi a falta de gasolina, sabe? Foi a falta de gasolina para ali, sabe, abastecer os aviões e abastecer os tanques de guerra, sabe? Aquelas máquinas ali, como é que eles chamavam? Os Panzers, certo? Foi que derrotou. Ainda bem que houve essa coisa aí a guerra acabou, tá certo? E veja então o mundo aí, sabe? Evoluiu e eu estou aqui com alguma à minha frente, eu vou pedir licença para ela e eu vou bem ali, tá certo? E vou bibliotecar aqui só para finalizar, já estou com 11 minutos de vídeo, acho que já vai estar bom. Talvez eu chame a esse vídeo de Panzers, na falta de um outro nome melhor, para lembrar, sabe, dessa máquina de guerra infernal que os alemães tinham, certo? Os alemães, eles tinham tecnologia e essa é a grande verdade, tá certo? Eles têm a menor tecnologia, tá certo? Para o mundo em matéria de máquinas, pelo menos, tá certo? Os carros alemães, os BMWs, todo mundo quer ter, sabe, um BMW, puta que pariu. Um Porsche, porra, bicho. Mas assim, eu tô aqui com um pulse no X, tá certo? E eu tô aqui com uma matéria no G1, tá certo? E por acaso, quando vejo que eu vou tentar abrir o G1, e eles não vão me permitir acessar a matéria, tá certo? Porque eu tenho que ser assinante, tá certo? Mas por acaso está durando um pouquinho aqui. Aqui diz que Dino suspende trecho de proposta do Congresso que ressuscita emendas canceladas desde 19. Vejam bem. Tem um ministro no Supremo Tribunal Federal chamado Flávio Dino, tá certo? E o cara tá com uma obsessão, como diz o Lula, tá certo? Quer encarar as emendas parlamentares, tá certo? Tem uns caras aí no Brasil, e o Gilmar Mendes é um desses caras aí, que defende um tal de semi-parlamentarismo, tá certo? Ou semi-presidencialismo, melhor dizendo, tá certo? Nós temos a República, que é a forma de Estado, e temos um regime de governo que é o presidencialismo, tá certo? Onde tem ali o legislativo, tem o judiciário e tem o lugar do presidente da República, que faz o governo da nação, tá certo? E para fazer o governo ele tem que ali, sabe, fazer a gestão dos recursos orçamentários, dos tributos que entram, tá certo? E se tornam ali, sabe, meios aí de como atender às reclamações da sociedade, às reclamações do Estado, sabe, às reclamações dos órgãos, a reclamação assim da sociedade, tá certo?
ali, sabe, das políticas públicas e não públicas, sabe? Mas só que o pessoal que opera no mercado, tá certo? Que opera ali no privado, eles querem uma parte desse dinheiro, esse é o problema, tá certo? Então tem um movimento dos empresários aí organizados em partidos políticos que foram para dentro e embalados ali por ideias ali, sabe, vindas lá de Portugal através do Gilmar Mendes, sabe, que é um defensor árduo, sabe, do semipresidencialismo, tá certo? E aí, rapaz, associado com outras figuras da República, o Eduardo Cunha, o Lira, sabe, eles criaram o tal do orçamento impositivo, porque veja, no orçamento o legislativo ele podia ali, sabe, naquele sistema de barganha política, tá certo? O governo, o presidencialismo, para poder, sabe, fazer a gestão, tinha que se aliar com o legislativo, tá certo? Para conseguir resultados no legislativo. O que é que ele fazia? Havia uma troca ali, sabe, de uma política franciscanista, tá certo? Dando o que se recebe, mas tinha também ali uma outra situação, porque é o seguinte, o político lá na sua base, ele precisa de dinheiro, ele precisa de recursos, e onde ele vai buscar esse dinheiro? Ele vai buscar nos cofres do município, nos cofres do Estado federado e nos cofres da União. Tá certo? Para ele poder ali, sabe, conforme ele seja um vereador, um deputado estadual ou um deputado federal, tá certo? Ou um senador, no caso. E aí o que é que ele faz, sabe? Ele precisa se movimentar, ele precisa de recursos. Quando chega a época de campanha, ele precisa ter uma sobra mínima, tá certo? Ele vai operando então dessa maneira. E a forma da chamada governo de coalizão era dessa maneira, tá certo? Havia um balcão de negócios, onde o executivo fazia transações com os legislativos através de emendas que eram indicadas, veja, indicadas, foi esse o termo que eu disse. O parlamentar, do modo geral, ele indicava, sabe, ali a direção de uma emenda lá para a sua base, aquela coisa toda. No momento agora, essa indicação deixou de ser indicação, tá certo? Ela agora é uma imposição, tá certo? E hoje me parece, sabe, que tá pau a pau, é metá-metá, tá certo? Tem um orçamento no geral, 2 trilhões, tá certo? E os caras querem chegar junto, rapaz, sabe, aí o pessoal do Legislativo, querem chegar junto e abandonaram o regime de balcão de negócios, tá certo? Hoje ninguém quer, sabe, ocupar cargos, ministérios, segundo o pessoal relata aí, tá certo? Ninguém quer, mas aí, sabe, ser ministro, aquela coisa toda, porque era através dos ministérios que se conseguia aí fazer aí, sabe, aí alguma grana, sabe, ser drenada ali para as bases ali, sabe, e facilitar algum que entrasse no bolso, como entrou agora algum aí no bolso do sócio de Cavalcante, tá certo? Porra, bicho. Porque ninguém é de ferro, rapaz. Todo mundo tem boca, todo mundo tem mitocôndria, certo? E as mitocôndrias ficam agitando o corpo, rapaz, sabe? Impondo vontades aí, sabe? Na direção da boca, tá certo? Porra. Aí é preciso comer, rapaz, todo dia, diz os parlamentares, sabe? Sem comida o saco fica vazio, tá certo? O estômago fica vazio, tá certo? E não dá para fazer aí, sabe? Trabalho nenhum sem aí, sabe? Uma comidinha, uma energiazinha, etc e tal. É esse o sistema democrata liberal, sabe, que a gente vive, bicho, sabe? A gente vem suportando isso aí, sabe, para não fazer, vem se deixando convencer os caras que pensam pela esquerda, se deixando convencer de que isso aí é necessário, tá certo? Agora o diabo é que nós não temos tempo, sabe? Tempo cósmico, sabe? Tempo aí, sabe? Tempo, sabe? Existencial, sabe? Para ficar suportando isso, tá certo? A gente tem que se convencer de que a gente vive uma corrida de bastão, tá certo? E que a gente vai cumprir o tempo da gente, vai passar esse bastão adiante, porque na existência não vai ter tempo, sabe? Para superar essa tal democracia liberal, bicho. Porra, é foda. E a margem da democracia liberal faz lembrar o Fernando Horta, sabe, que diz que a extrema-direita vem aí, tá certo? Onde o interesse, eu queria lembrar disso ontem, sabe, o interesse da extrema-direita é um espaço fora da política, tá certo? O Horta disse, sabe, que a extrema-direita ela não se enquadra no regime democrático, tá certo? Porque, na verdade, ela quer digerir o regime democrático, sabe? Porque o regime democrático é insuportável, o regime democrático atrapalha. O que eles querem é totalitarismo, tá certo? O que eles querem é ditadura, como quis o Bolsonaro, tá certo? Essa é a questão. O regime autoritário, certo, segundo Horta, não convive com a democracia. Tá certo? O regime autoritário ele tem por missão, por finalidade, digerir, como é que é a palavra? Deglutir, não é isso aí, tá certo?
Eu diria ali, lembrando do Oswald de Andrade, tá certo? Ali, sabe, o destino é praticar antropofagismo, tá certo? O destino do autoritarismo é comer, comer a democracia, sabe? Porra. Pô, bicho, é isso, tá certo? E assim, dessa forma imperar. Eu assisti ontem um vídeo engraçado sobre a Carla Zambelli, sabe? Coitada da Carla Zambelli, coitada um caralho. Mas assim, sabe, quando já são aí 20 minutos de vídeo, contra 47, tá certo? Acho que vai dar, não sei. Se cortar o vídeo, eu acho que eu vou chamar. Talvez eu chame de Zambelli, sabe? Ou só de Carla. Eu acho que Carla fica bem, sabe? Já não vou mais fazer panza, tá certo? Porque eu vou lembrar da Carla, sabe? Essa menina, essa mulher, certo? Essa fêmea aí, sabe? Lembrar que ela foi fêmea. Eles foram buscar ideias a partir de 2014, sabe? Lá na Ucrânia, em 2014. Houve um movimento dos democratas para aquelas bandas lá, o governo, não sei quem era o governo na época, era o Obama, não sei quem era. Mas eu só sei que eles derrubaram um governo lá com uma primavera, tá certo? Como é que eles chamaram lá? A primavera da Ucrânia. Tem um nome lá, tem uma praça em ucraniano, tem um nome, tá certo? E eles passaram a designar ali, Maidan, tá certo? Maidan, a Euromaidan, tá certo? Um movimento aí patrocinado por ONGs, ONGs aí do Soros, ONGs aí talvez do dono da Microsoft. Como é que chama o dono da Microsoft, hein? Sabe? Enfim, há um capital aí, sabe, que patrocina a dominação do mundo, sabe, que encara o comunismo, que encara a esquerda, tá certo? E esses caras, sabe, enchem o mundo aí de dólares, sabe? Enfim, tá certo? E patrocinam eventos e patrocinam movimentos. Em 2014, quem estava no governo era Dilma, tá certo? Ela padeceu isso. Mas lá na Ucrânia houve a Euromaidan, que foi bem sucedida, derrubaram o governo, aí, sabe, na legalidade, politicamente, como o Hitler fez também na Alemanha, ali em 1930, certo? O Hitler, ele assumiu governo, ele assumiu instituição, sabe? Ele ganhou um mandato, não sei um mandato federal, não sei, tá certo? E depois ele foi nomeado premier, sabe? E depois ele deu um golpe no presidente alemão, tá certo? E se tornou um ditador, tá certo? Foi isso que aconteceu. Então, assim, o movimento que aconteceu na Ucrânia, e Carla, sabe, tinha uma tal de Sara Geromini, né, nessa história aí, tá certo? Que foi aí, sabe, uma brasileira aí, avulsa, tá certo? Porque assim, a gente vinha conduzindo aí um movimento ali sabe, do tempo da Revolução Industrial, sabe, onde havia instituições de trabalhadores, os sindicatos que se formaram por ali, sabe, na margem do movimento operário, sabe, contra o capital. E esse movimento operário foi vindo, tá certo? Desde ali, ao final do século XVIII para o século XIX. No século XVIII, no final, houve a primeira Revolução Industrial e depois no século XIX houve a segunda, tá certo? E não parou mais, sabe? E se consolidou ali um movimento de trabalhadores, organizações de trabalhadores se puseram no mundo, que foram chamados de sindicatos. Hoje esses sindicatos enfrentam os templos evangélicos, tá certo? E enfrentam ONGs espalhadas no mundo, tá certo? Houve um cara, acho que era Fischer o nome dele, tá certo? Que se pôs aí no mundo a fazer organizações liberais aí, a plantar organizações liberais no mundo, tá certo? E aqui no Brasil nós temos organizações que se dedicam ali a estudar a história austríaca, acho que foi o Horta que falou aí, sabe? Tem a Escola Austríaca de Economia, tá certo? Que foi fundada por esses institutos liberais aí da vida, tá certo? Que enfrentam aí, sabe, as organizações sindicais. As organizações sindicais, além de enfrentar esses institutos liberais, enfrentam aí também, sabe, organizações religiosas, tá certo? Neopentecostais, tá certo? E de rodão vão com elas as outras denominações, as outras designações
de templos e de religião aí não católica, tá certo? E de quebra a própria Igreja Católica embarca nisso aí também, tá certo? Eu só sei dizer que os operários que querem apenas reconhecimento de valorização, sabe, e impor aí um pensamento para dizer que a economia, tá certo, ainda preside o bucho, bicho, sabe, a boca, sabe, ainda preside aí, sabe, é o motor, como falou outro dia o Horta, sabe, o motor, sabe, que movimenta é a gasolina que Hitler não teve na Segunda Grande Guerra. Tá certo? Pô, é o combustível, sabe? Eu estou falando de quê? De comida. Rapaz. O porra do Schopenhauer já falava isso aí, sabe? Pô, bicho, ele falava, sabe, que a fome, a fome. Então veja, aí, sabe, o que querem aí, sabe, os ateus, sabe, e falar de ateus agora em tempo de Natal é complicado, sabe, dá um vazio porque de repente há um bocado de gente remando numa direção. Eu estou aqui perto de um rio, rapaz, de um rio que tem regime de maré, logo mais às 11 horas para meio-dia, sabe, o oceano vai fazer movimento e vai empurrar água na direção contra ali, sabe, a correnteza do Guamá, tá certo? E vai encurralar o Guamá, sabe, contra ali, sabe, o território ali, sabe, por onde ele transita. E vai estabelecer um equilíbrio ali, sabe? E depois disso ele vai vazar de novo, as águas do oceano vão refluir, tá certo? E as águas do Guamá vão descer, tá certo? Sei que a gente fica nessa coisa aí. E nesse momento a gente tá, rapaz, nesse momento de fluxo, sabe? De fluxo das águas do oceano contra, sabe, o leito, contra a correnteza do rio, tá certo? Contra a correnteza do rio moral, contra a correnteza do rio civilizatório, tá certo? Onde os ateus se incluem, tá certo? E eu no meio, tá certo? Porra, é foda. Então todo mundo pensa em Natal, todo mundo pensa em presente, sabe? Todo mundo pensa em peru, tá certo? Todo mundo pensa em laranja, sabe? Pensa em bolo, pensa em, sabe, enfim. E tem alguns aí que ficam olhando, tá certo? Numa pressão do caralho. Porra, bicho, é foda. Eu só sei que são essas coisas, rapaz, sabe, que estão acontecendo aí no mundo, tá certo? Eu não sei se chamo de Carla para isso. E vou talvez chamar de Carla para lembrar a extrema-direita, tá certo? Carla que tá ali, sabe, fudida lá na Itália, ali, sabe, aguardando extradição, tá certo? Que aí, sabe, se pôs avulsa, na verdade foi isso, a Sara Geromini, me parece que ela está no México, sabe, e a Carla está na Europa, está ali na Itália, tá certo, mas foram criaturas, foram quadros aí, quadros avulsos, sabe, que se puseram na luta política, na Ágora, sabe, e na Ágora, ali, sabe, quem quer entrar na Ágora é a extrema-direita, que quer comer, sabe, o regime que está hoje implantado na Ágora, que é a democracia de Lula, tá certo? E hoje o Horta, ele pugna pela democracia como sendo a tábua de salvação, porque a revolução, bicho, a revolução marxista está distante, olha. Essa é a porra. Eu vou ficando por aqui, tá certo? E eu vou chamar de Carla para, sabe, traduzir toda essa coisa que eu penso a respeito nesta segunda-feira, bicho, nesta segunda-feira às 6h27 está para começar o programa do canal Brasil 247 e eu vou para lá, sabe? São 22 hoje, tá certo? Daqui a 2 dias aí nós estamos aí no Natal, certo? Acho que é quinta-feira o Natal. Deixa me ver aqui. Então, assim, sabe, nós estamos sem tempo, rapaz, sabe? Porra, bicho, é foda. Tá aqui, olha. Vai ser quinta-feira que vem, 25, certo? Mas quarta-feira é o dia que as coisas se aceleram, tá certo? Hoje são 22. Fico por aqui então, digo que o meu nome é Herbert, Caboclo Falador, tá certo? Caboclo Falador perdido, rapaz, na superfície planetária, tá certo? No mundo aí meio que distópico pra ele, tá certo? Pô, bicho, é foda. E ele sabe que falando muito, sabe, ele se torna um caboclo falador, rapaz. E o caboclo falador, porra, é foda, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo, sabe? Bom dia. E eu deixei de falar de uma coisa aí, sabe? Eu ia falar de jabuti, mas falar de jabuti eu vou deixar para depois, tá certo? Bom dia.